Olá, meus amores, novamente, dando continuidade aqui à nossa aula de hoje. A gente já realizou a atividade de sala, né, que a tia passou junto com o vídeo, já realizou a correção da atividade, das atividades da semana passada, e agora a gente vai falar novamente aqui sobre os pontos cardeais. Como eu falei para vocês, que os pontos cardeais representados na Rosa dos Ventos, eles são sempre ou estão sempre presentes nas representações geográficas, né? Ou nas representações cartográficas, que são os mapas, tá? Os planisférios. E aqui a gente vai ver 3 exemplos, tá? Onde os pontos cardeais na Rosa dos Ventos, tá? Estão presentes, tá? Então, nas representações cartográficas, os pontos cardeais são importantes para auxiliar a interpretação das informações, gente, e localizar as áreas representadas. Então, os pontos cardeais, eles são de essencial importância, são de fundamental importância para localizar, né, para interpretar as informações e localizar áreas representadas, tá? A gente vai ver na página 304 e na página 305 como a Rosa dos Ventos, tá? É um elemento cartográfico e tem a função de indicar as direções cardeais nessas representações, tá? Então, nessas duas páginas, 304 e 305, a gente vai ver exemplos de como a Rosa dos Ventos está presente em diferentes representações cartográficas. O primeiro exemplo é essa parte do bairro Castro de Alves. Observe que aqui é só uma parte do bairro, tá? Então, eu não tenho aqui uma cidade, eu não tenho aqui estados, eu não tenho aqui países ou continente. Eu tenho aqui uma minúscula parte, tá? De um bairro chamado Castro Neves, né? Bairro Castro Neves. Então, aqui eu tenho uma parte desse bairro representada aqui num mapa, né? De forma cartográfica. Aqui a gente pode observar, ó, a presença da Rosa dos Ventos com os pontos cardeais, ok? Assim, seria fácil de localizar as ruas que estão a norte, que estão a sul, que estão a oeste ou que estão a leste, ok? Então, a partir da localização de cada uma dessas ruas e utilizando a Rosa dos Ventos, eu posso logo saber quem está a norte, quem está a leste, quem está a sul, quem está a oeste e identificar mais facilmente, assim, a localização dessas áreas. Já aqui na página 305, eu tenho mais 2 exemplos. O primeiro exemplo aqui, eu tenho o Brasil, divisão política, então aqui eu tenho todos os estados brasileiros, então tem a representação aqui do mapa da região brasileira do nosso país, e aqui eu tenho todos os estados brasileiros, todos os estados que formam o nosso país. Aí, novamente, ó, representação aqui dos pontos cardeais através da Rosa dos Ventos, tá bom? Novamente, então, a Rosa dos Ventos, ela está presente em todas as representações cartográficas para auxiliar na interpretação das informações, na localização das informações, tá? E logo aqui abaixo eu tenho o último e terceiro exemplo, que é o planisfério político, onde aqui a gente tem a representação por países, né? A nível aqui mundial. Aqui a gente pode ver o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o México, o Canadá, a Alemanha, a Espanha, a Nigéria, a Angola, Egito, enfim, entre outros, tá? Aqui, então aqui a gente tem uma representação mundial, né? A gente tem um planisfério político. E aqui novamente, tá? A gente encontra a representação dos pontos cardeais por meio das Rosas dos Ventos, ok? Observe aqui, gente, ó, que essa representação política aqui no segundo exemplo, os nomes dos nossos estados aqui, eles aparecem representados por sigla, né, ó. Estão representados aqui por siglas, que as siglas correspondentes aos seus respectivos nomes, ok? Então, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que, ao comparar essas representações,
né? A gente pode perceber que as rosas dos ventos auxiliam na orientação pelos pontos cardeais em todas elas, independente da dimensão e do espaço apresentado. Então, nas 3 apresentações, a gente encontrou a presença dos pontos cardeais por meio da rosa dos ventos. Independente se a gente tinha parte de um bairro, independente se a gente tinha a representação de um país ou se a gente tem a representação mundial, né, de vários países. Então, os pontos cardeais, eles estão presentes. Então, as três imagens cartográficas, elas têm em comum, né, a representação dos pontos cardeais, independentemente do tamanho, né, que elas têm. Agora, a gente irá à explicação da atividade de casa, começando na página 306. Vamos lá. Agora observe os pontos cardeais indicados na planta do bairro onde os amigos de Pedro e Felipe moram. Aí aqui a gente tem todas as representações de todos os pontos dentro do bairro onde o Felipe e o Pedro moram. E aqui em cima a gente vai ter os pontos cardeais. Aqui eu tenho o norte, aqui abaixo eu tenho o sul, aqui à direita eu tenho o leste e à esquerda eu tenho o oeste. As casas, ó, são representadas por essa casinha amarela, todas as casas, tá? Casa do Felipe é essa verdezinha aqui. No caso do Pedro, é essa vermelha. Os prédios são representados nesse formato. Supermercado, aqui a gente tem o supermercado. A gente tem a sorveteria. A gente tem o hospital, a padaria, a biblioteca, o ponto de ônibus, o museu, que mais? O ponto de táxi e a escola. Então, temos todos esses elementos aí. Aqui você tem a legenda dizendo cada um desses locais estão sendo representados por um símbolo, tá? E logo abaixo ele pede pra gente fazer o seguinte: observe a planta acima e, de acordo com os pontos cardeais, complete as frases a seguir com a direção correta. Primeira frase é: a casa de Pedro está na direção em relação à casa do Felipe. Então, vou descobrir se a direção é norte, sul, leste ou oeste, ok? Então, vamos saber onde é que está a casa do Pedro e onde é que está a casa do Felipe, tá? Então, vamos lá. Casa do Felipe e a casa do Pedro. Então, em relação à casa do Felipe, a casa do Pedro está no ponto cardeal norte. Então, você vem aqui e coloca, ó. A casa de Pedro está na direção norte em relação à casa de Felipe. Agora vamos para o próximo, a próxima frase. Vai dizer o seguinte: o supermercado está na direção em relação ao museu. Então, vamos descobrir qual é essa direção. Vamos ver onde é que está o supermercado e onde é que está o museu. O museu está aqui e o supermercado está aqui. Então, em relação ao museu, o supermercado está no ponto cardeal oeste. Então, você vem aqui e coloca, ó. O museu está na direção oeste em relação... O supermercado está na direção oeste em relação ao museu. Vamos para a terceira frase. A biblioteca está na direção em relação à escola. Então, aqui a gente tem a escola e aqui a gente tem a biblioteca. Então, em relação à escola, a biblioteca está a leste, né, ó. Escola, biblioteca, está a leste. Então, você vem aqui, ó, e coloca. A biblioteca está na direção leste em relação à escola. E a última frase é: a casa de Felipe está em que direção? Está na direção em relação à sorveteria. Então, aqui, ó, tem uma casa do Felipe. E cadê a sorveteria? E aqui é a sorveteria. Tá? Então, a casa de Felipe está na direção oeste em relação à sorveteria, já que a sorveteria está na direção leste. Então, você vem aqui, ó, e coloca a palavra oeste. Vamos para a página 307. Observe a planta abaixo, depois assinale com um X as alternativas corretas. Aí aqui, novamente, a gente tem uma planta de uma representação aqui, como se fosse de uma rua, de um bairro. E aqui a gente tem os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Aqui a gente tem casa, a gente tem a floricultura, a gente tem a peixaria,
A gente tem lojas de roupas, tem o supermercado, tem o correio, a livraria, a loja de óculos e a loja de sapatos, ok? Então, vamos lá ao item A. A loja de sapatos está em qual direção em relação à loja de roupas? Então, vamos lá. Então, aqui é a loja de sapatos e aqui é a loja de roupas. Então, em relação à loja de roupas, ela está na direção sul ou na direção norte? Na direção sul, né? Ela está a sul da loja de roupas. Então, você vem aqui, procura o quadrinho onde tem sul e marca. Item B. A peixaria está em qual direção em relação à floricultura? Então, vamos lá. Aqui é a peixaria e aqui a floricultura. E aí, as opções para me marcar são leste e oeste. Então, ó, aqui é a peixaria e aqui é a floricultura. A floricultura está a oeste. Não é isso? Deixa eu ver se é essa a pergunta mesmo. A peixaria está em que direção em relação à floricultura? Isso, a floricultura está a oeste. Então, a peixaria vai estar a leste. Então, você vem aqui no item B e marca a opção leste. No item C, ele pergunta o seguinte: a loja de óculos está em que direção em relação à loja de sapatos? Então, aqui é a loja de sapatos e aqui é a loja de óculos. Então, a loja de óculos está a norte, né, ó, da loja de sapatos. Então, você marca a opção norte. No item D, a livraria está em qual direção em relação ao supermercado? Então, vamos ver onde está a livraria. Aqui é a livraria e aqui o supermercado. Então, em relação ao supermercado, a livraria está a oeste. Então, você marca a opção oeste no item D, ok? Então, vamos para a página 308. Então, vamos lá para a página 308, a questão 2, que diz o seguinte: observe novamente os mapas da página 305. Depois, assinale com um X as respostas corretas. Item A. Qual país nomeado no planisfério político está localizado imediatamente ao norte do México? Então, vamos lá. Vamos voltar na página 305, por planisfério político, tá? Aqui, ó, planisfério político. E eu quero saber qual é o país que está localizado a norte do México. Ó, tá aqui o México, então o norte fica aqui para cima. Então, logo acima dele vai estar o Canadá. Então, a norte do México tem o Canadá. Então, você procura aqui, ó, a opção Canadá e marca. Aí, a outra. Ainda no planisfério político, eu quero saber qual país que está localizado a leste do Brasil. Então, vamos voltar lá novamente. Cadê o Brasil? Aqui, ó. Brasil, leste, ó, tá para a direita. Então, quem tá a leste do Brasil é a Angola. Então, você procura aqui, ó, a Angola e marca aqui, né, ó. A oeste da Angola. Agora é ao contrário. Quem está a oeste da Angola? Porque a Angola, a oeste está para a esquerda, então é o Brasil. A oeste da Angola é o Brasil. Então, você vem aqui, ó, e marca Brasil. Vamos para o item B. No item B, ele pergunta o seguinte: qual do estado do mapa político do Brasil está localizado imediatamente ao norte de Santa Catarina? Então, agora a gente vai utilizar a divisão política do Brasil, ó. Aqui eu tenho Santa Catarina, representado pela sigla SC. E a norte de Santa Catarina, eu tenho Paraná, representado pelas siglas PR. Então, você vem aqui, ó, procura a opção Paraná e marca. E agora eu quero saber quem que está ao sul do Mato Grosso. Então, vamos lá, ó. Mato Grosso tá aqui, ó, representado por MT. Logo ao sul dele, eu tenho Mato Grosso do Sul, representado por MS. Então, você procura lá, ó, e coloca onde tem Mato Grosso do Sul. E a última é a oeste de Pará. Então, vamos lá. Vamos encontrar aqui, tá aqui o Pará, ó, representado por PA, a sigla. E a oeste dele, que é para a esquerda, nós temos o Amazonas. Então, você vem aqui, ó, a Amazonas. Marca o X em Amazonas, ok? Então, a gente finaliza assim, gente, a nossa aulinha de hoje. Qualquer dúvida, tá? Está à disposição. Beijos, meus amores.